Olá, tudo bem? Boa tarde para todos, todas e todes. Quero lembrar para vocês, nesse dia das eleições municipais em mais de 50 cidades brasileiras, que esse programa de domingo é sempre pré-gravado. Então, eu não posso responder aos superchats. Mas hoje é um reencontro especial. Estou aqui com minha amiga, Miriam Marques, que fez aquele programa comigo por mais de um mês, reto final, nas vésperas das eleições históricas dos Estados Unidos, que retirou a fascista picareta Donald Trump do poder. Miriam, tá tudo bem com você? Boa tarde, né, Brian? Boa tarde para você, boa tarde para todo o nosso querido público da TV 247. É um prazer estar com você de volta, Brian, aqui podendo conversar um pouco do que aconteceu depois, né? Que a gente conseguiu tirar o fascista daqui. Bom, eu quero colocar esse negócio na tela. Momento, deixa eu ver como ele fica. Não. Ok. Então, olhando aqui, eu queria abrir falando um pouco sobre a gabinete de Joe Biden, que ele está começando a montar. Você veja, a vice-presidente é Kamala Harris, que vestiu uma roupa no noite das eleições, né? Quando ela fez o pronunciamento que eles ganharam, então ela estava usando uma roupa de uma amiga pessoal da direita venezuelana em solidariedade contra a opressão da ditador que ela acha, né, que ele chama ditador, Nicolás Maduro, homem que foi eleito num processo muito mais democrático do que a eleição dos Estados Unidos, porque no Venezuela tem voto direita, ok? Então, tem ela, tem o secretário do Estado, Anthony Blinken. Anthony Blinken era o chefe do gabinete do Biden quando ele era vice-presidente e ele é ex-lobby corporativa para a companhia hipotecária Fannie Mae, que ele fica como lobby nas vésperas do crise hipotecário que causou 1 milhão de pessoas da classe trabalhadora nos Estados Unidos perder suas casas. O secretário do Segurança da Pátria é um cubano estadunidense da direita, Alejandro Mayorkas. Até com um daqueles sobrenomes bem estranho europeu dos brancos burgueses que foram expulsos da Cuba pelo Fidel Castro. O chefe do gabinete dele, desculpa, eu confundi Blinken e Klein. Klein, o chefe do gabinete, o ex-chefe do gabinete do Biden quando ele era vice-presidente. Anthony Blinken era a secretário do Estado adjunto durante o governo do Obama, que participou nesses processos decisórios para destruir o país mais rico e mais igualitário da África, Líbia, que trouxe escravidão de volta para a Líbia. Agora tem um mercado de escravo no ar livre por causa do massacre em que Blinken participou durante o governo do Obama. E, de acordo com aquela piada que vem circulando na internet o tempo todo, sobre a diferença dos republicanos e democratas, a nova diretora de inteligência nacional, que é a diretora da CIA, do Pentágono, as 17 agências de inteligência dos Estados Unidos, que Pepe Escobar preveniu que seria Hillary Clinton, que era uma prevenção ridícula e errada. A diretora é Avril Haines. Ou seja, qual é a diferença dos republicanos e democratas? Os democratas fazem imperialismo com equidade de gênero, gente. Né? E importante também, eu acho que essa é uma coisa um pouco interessante, realmente. O chefe das mudanças climáticas, o novo cargo ministerial que foi criado pelo Biden, é John Kerry. John Kerry, durante a década 70 e 80, era um dos mais importantes ativistas anti-guerra nos Estados Unidos. Ele era um líder dos veteranos do Vietnã contra a guerra no Vietnã. E durante a década de 1980, ele criou um projeto de lei com Ted Kennedy, chamado o Ato Kennedy-Kerry, para cortar toda a verba para as contras. Mas a gente sabe, desde então, ele enlouqueceu, ele fez uma cirurgia plástica para parecer mais como um dos
fundadores dos Estados Unidos, para ficar com um rosto mais prolongado, tipo Abraham Lincoln, quando ele candidatou para presidente. E ele, todo mundo tem um lugar especial em nossos corações aqui no Brasil, porque ele era secretário do Estado, né, durante o golpe contra Dilma Rousseff. Foi ele que pediu para Biden parabenizar Michel Temer e ofereceu todo o apoio para garantir que o direito ficou no poder. Agora, ele, chefe do Mudanças Climáticas, interessante porque, pelo menos, uma grande diferença do Biden e Trump é que Biden reconhece que as mudanças climáticas é uma ameaça à segurança do mundo. E como ele reconhece ele como ameaça de segurança, o Kerry também vai ficar no gabinete de segurança dos Estados Unidos, da defesa, né? Então, esse é mais ou menos o que a gente sabe sobre agora, né? Uhum. Também ele colocou Linda Thomas Greenfield, uma mulher afro-americana do centro-direita, como embaixador para a ONU, que é muito melhor do que Trump, né? E de Bush Jr., que colocou embaixadores para a ONU que são anti-ONU. Pelo menos o embaixador do Biden é uma pessoa que acredita em multilateralismo, que é no nível internacional um pouco melhor do que Trump, né? Enquanto... eu vou parar aqui, porque eu sei que você tem muita coisa que você quer falar. Eu só queria perguntar, Miriam, como que a esquerda está lutando contra essas escolhas da direita do gabinete de Biden? Como que a esquerda vai lutar para influenciar, para tentar puxar o governo Biden mais para a esquerda, né? E o que você acha que são as perspectivas para um governo Biden? Bom, Brian, você já deu aí uma geral do que estão sendo as nomeações até agora, né? Mas só lembrando para o nosso público, assim, que de cara, o que aconteceu também ao longo dessas semanas, né? Assim, basicamente, aqui eu até considero que o 247 cobre muito bem a política aqui, né? Com o Zé Reinaldo, com o Léo Atushi, né? Com você, nem se fala, e tudo, e os comentários têm acompanhado bem, mas foi essa palhaçada primeiro do Trump, de até hoje não aceitar, e depois parte do gabinete aceitar, e agora ele já relaxou, mas ele está fazendo malvadezas. Vamos lembrar que aqui não é dia 1º de janeiro, a posse é 21 de janeiro, né? E o país está passando uma situação dramática, como o Brasil está também indo passar com essa segunda onda do Covid, que em muitos estados aqui nem é segunda onda, né? É como no Brasil, nunca saiu do topo, só subiu mais um pouco, né? Então, o Biden ganha e entra com essa situação, né? O Trump levou a última ferrada dele, que os votos da Pensilvânia não vão ser mais contados, não aceitam mais, né? A corte lá não aceitou. Então, obviamente que de cara, na verdade, a primeira nomeação dele foi de um gabinete para o Covid, né? Que aí também, viu, Brian, acrescentando para você, que apesar de ter grandes nomes da saúde pública, grandes nomes do Centro de Disease Control, mas não tem ali nenhum grande nome, vamos dizer, da esquerda na saúde pública, entende? Então, né, vai fazer o que tem que fazer, porque também pandemia é pandemia, tem um jeito de enfrentar e eles vão enfrentar, tá tudo bem, isso foi a nomeação. Concordo com você, a nomeação desse grupo que ele então falou essa semana, né, teve, vamos dizer, o mérito foi bonito, né, a coisa deles tomarem a social distance, ficar ali, aquele visual legal, né, e tudo, mas eu estou com você, né, como alguns jornalistas da esquerda têm chamado, um Obama 2.0, né, você, numa conversa nossa de Zap, falou 3.0, né? E é o que eu diria assim: volta a Old Washington way de fazer as coisas, né? É como você falou, é aquela coisa centro-direita, né? E gostei que você acrescentou com essa coisa de fazer com igualdade de gênero e até a nomeação de alguns negros, né? Que é o caso da Greenfield para a ONU, né? E aqui a gente fala, olha, a frase do Biden foi America is back,
né, em vez de America First, como era o Trump, que era um desastre as relações internacionais do Trump, né, como são as do Bolsonaro. Mas essa mulher que está lá, quer dizer, ela na ONU é um grande nome, representatividade conta, ela está lá e tudo, mas ela vai fazer aquele multilateralismo americano que é assim, no fundo mas a gente que manda e nós temos a responsabilidade de cuidar de tudo que está acontecendo no mundo, sem a menor crítica, que isso significa 53% do orçamento dos Estados Unidos aqui só para guerras, né? Oi. Miriam, só para eu entrar aqui, multilateralismo para o governo estadunidense vamos criar uma coalição para bombardear esse país dos pobres. E não envolve assinar importantes tratados, por exemplo, de crimes contra a humanidade, né? De crimes de tortura, não importa para eles assinar nenhum dos tratados internacionais importantes no campo dos direitos humanos, né? E a coisa do clima a gente vai ver, porque dá para desconfiar, né, Brian? Quando muitos dos apontados são gente conectados com grandes corporações, não só gente que apoia, eles são conectados. O próprio John Kerry passou tempos aí como assessor do Bank of America, né? Esse Blinken, e tem essa West Exec, né? De onde veio vários desses apontados dele. Você leu sobre isso, né, Brian? Especialmente a secretária de Estado que ele quer colocar. Não, eu iria falar também que Kerry é um grande apoiador do fracking. Nem como o Joe Biden, tipo... Eu quer dizer, eles economia lutaram... baseada em óleo, né, em gasolina. Eles lutaram para impedir uma proibição do fracking no Acordo de Paris. Eles, com Hillary Clinton, eram os maiores torcedores para o indústria de fracking, que é uma maneira muito, muito ruim para o meio ambiente de extrair petróleo de baixo preço internacional no mercado do petróleo. Uhum. Então, o Biden e o Kerry, que é o chefe do mudanças climáticas, são na cama com a indústria de petróleo. Felizmente, Miriam, essa indústria de fracking está toda entrando no falência agora por causa do Covid. Mas tem isso. Agora, eu queria perguntar a você, qual é a estratégia da esquerda agora? Tipo, vencemos a eleição. O Biden não teria vencido se não fosse vencer, não sei como conjugar o verbo, vencer, se não fosse pelo apoio dos 30%, 40% do Partido Democrata, do base, que se considera centro-esquerda, né? Se não for. Mas até agora parece que ele não dá nenhuma concessão. E o argumento do DNC, eles estão fingindo que Bernie Sanders não existe. Exato. Né? E o argumento deles é que não, precisamos tomar cuidado. Se a gente parece que somos da esquerda, vai levar uma surra em 2 anos nas eleições congressionais. Então, nós não podemos fazer nenhuma concessão para a esquerda. Como que a esquerda está reagindo a isso? Olha, é muito interessante isso mesmo, né, Biden? Porque, sem dúvida, não há dúvida do que quem elegeram os democratas, como a gente fala aqui, I'm sorry, seus democratas, mas quem levou, quem derrotou o Trump, não é quem elegeu os democratas, quem derrotou o Trump foi o trabalho dos movimentos populares, latinos e negros, sindicais, né, de acadêmicos progressistas, e foi da juventude, foi essa turma que derrotou o Trump. E, no entanto, né, por exemplo, ele não anunciou, é interessante isso, né, para você ver o que é uma centro-direita. Por que ele não anunciou, por exemplo, de cara, quem ia ser sua secretária ou seu secretário de Human Services, que chama aqui, né, de serviços, que inclui a saúde? Não seria isso a prioridade? Não. Ele não falou sobre isso. Ele ainda está querendo apontar, né, como a gente nem falou da Michelle Forlor, né, da secretária de Estado, para continuar bombardeando, e uma pessoa super ligada à indústria da guerra, que está muito controversa para essa posição, que é uma das que está tendo mais oposição aqui, Brian. Até agora que eu vi, a maior oposição
são de organizações anti-guerra importantes, como o Code Pink contra essa mulher, né? Mas eu concordo. O Bernie Sanders, eu acho assim, ele está tranquilo, porque tem muita especulação que ele vai ser, então, nomeado como secretário de trabalho, né? Quer dizer, para tomar conta, então, dessa parte dos problemas das working families, das famílias trabalhadoras, que estão preocupadas com o quê? Com acesso à saúde, né? Estão preocupadas com o salário mínimo, que está horrível, moradia, né? Esses ministérios, ele não anunciou, quer dizer, é como se falasse, não, primeiro deixa eu cuidar aqui dos meus amigos das grandes corporações, né? Então é muito preocupante, mas eu acho que a esquerda e os movimentos sociais já esperavam por isso, entende? A gente já esperava. E, inclusive, tem gente que defende que talvez Bernie Sanders, Elizabeth Warren também, que é mais progressista, ela está fora, dizem, completamente fora de qualquer posição. Mas dizem que talvez seja melhor eles no Senado e a gente continuar batendo. Né? Miriam, o que você acha? Eu tenho uma ideia do que... Ok, eu gosto, sabe, critica Biden pra caramba, mas ele falou uma coisa muito interessante em resposta dessa acusação do que o governo dele seria Obama versão 3.0. Ah, é? Ele falou que isso seria impossível, pois o mundo mudou. Por causa da crise econômica da Covid, por causa da crise sanitária do Covid, o governo dele não pode seguir as mesmas políticas econômicas. Essencialmente, ele não usa a palavra neoliberal, mas essencialmente ele deu um sinal que, pelo menos dentro dos Estados Unidos, economicamente, a abordagem dele deve ser um pouquinho mais desenvolvimentalista, estilo Partido Democrata pré-Clinton. Né? Porque, de fato, você não pode responder a uma crise econômica com austeridade. Esse é o modelo que o imperialista Banco Mundial força no terceiro mundo durante crises, que gerou tanto pobreza, que aumentou tanto pobreza através do consenso de Washington da década de 1980, 90, etc. Não existe um país na história do mundo que saiu de uma crise econômica com aquele modelo do MBL, de mal livre, invisível do mercado livre, daquela magia do mercado não funciona. Não tem como. Crise. Então, eu interpretei isso como um sinal um pouco positivo, pelo menos um pouco melhor do que Trump. E tem mais uma coisa que eu queria colocar aqui na tela, porque tem um mito, tem algumas pessoas comentando comigo até no meu página do Facebook. Né? Deixa eu subir aqui a matéria. Dá para ver que, né? Não. Sobre... Como que eu mexo aqui? Não está saindo a foto dela. Mas sobre Elliot Abrams. Quem é Elliot Abrams? Né? Elliot Abrams é um dos mais poderosos assessores de Donald Trump. Para aquelas pessoas que acreditam que Donald Trump é anti-guerra comparado com Biden, que a chegada do Biden no poder simboliza uma volta dos Estados Unidos para as guerras imperialistas, vamos ver que esse sacana, esse criminal de guerra do governo Trump fez essa semana. Primeiro, para quem não conhece Elliot Abrams, essa é uma foto dele durante a década de 1980, defendendo o massacre do El Salvador, onde Esquadrão de Morte, financiado pelo ele, como secretário adjunto do Estado para a América Latina, esses estupros e assassinatos de freiras que ele apoiou, defendendo e mentindo para o Congresso que o governo Reagan não estava segredamente armando as contras durante o escândalo Irã-Contra.
é um dos caras que, se tivesse justiça nos Estados Unidos, ele já teria enforcado, como eles enforcou os nazistas no Nuremberg. Como eu falo. Ele apoiou a matança de criança. Então, o que ele fez? Essa semana passada, ele viajou para a Arábia Saudita para combinar com Benjamin Netanyahu e logo depois assassinou o líder do programa nuclear do Irã. Lembrando que o governo Trump também assassinou o número 2 do Irã, um herói do movimento um general que era herói do movimento do Teologia do Libertação Xiita. Então, e ele está aumentando a pressão contra o Irã. Agora, tem pessoas que estão achando, que temendo que o Trump vai começar uma guerra contra o Irã antes que ele saia do poder. Lembrando que os políticos bárbaros do governo Trump, as sanções impedindo respiradores e remédios para Covid dentro do país, já matou dezenas de milhares de crianças, idosos, né? Não está deixando insulina entrando no Irã, nem como ele está fazendo com a Venezuela. Então, eu acho muito cínica de arguir que o governo Trump é menos imperialista que o governo Biden. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Biden não vai colocar um criminal de guerra numa posição tão poderosa como o Trump fez com esse cara ruim, Elliot Abrams, né? Que Elliot Abrams criou a estratégia de reconhecer Juan Guaidó como presidente ilegítimo no Venezuela. É ele que fez isso. É Trump que fez isso. É Trump que colocou o Bolsonaro no poder no Brasil. Então vamos parar esse ridículo argumento do que Trump é menos imperialista do que Biden. Por favor. Desculpa. Sim. Não, pode parar, porque... Não, olha, é tão surreal, sabe, Brian e nossos ouvintes, porque é tão surreal para mim, que acompanho... Eu nem sou uma expert em política externa, né, dos Estados Unidos, mas, gente, imediatamente depois da eleição do Trump também, o Michael Pence, ele foi viajar pelo mundo. Se você viu isso, ele foi também a Israel. Eles foram. Quer dizer, o Trump, para mim, o surreal que eu falo é que ele é um louco, assim. Quem dera se ele fosse só louco, assim, mas ele é um perverso. E não só isso, eles estão viajando, eles estão agora, tipo assim, olha, daqui até 21 de janeiro é nosso, então eu faço o que eu quero. Eles falaram isso, quer dizer, numa democracia numa situação mais normal, gente, agora, olha, eu perdi, reconheço que o outro ganhou, e agora não tem nenhuma decisão importante para tomar, é só mesmo acompanhar e apoiar a transição. Não seria isso numa democracia normal? E, no entanto, ele está como se ele ainda fosse governar por 2 anos. Então, é realmente muito suspeita, né, a morte do cientista iraniano assassinado. Né? O Irã já disse que foi Israel. E se foi Israel, gente, foi quem? Quem apoia? Não vamos nem falar aqui para evitar problemas com a gente, né, Brian? Mas é isso. Olha, se não fosse pelos Estados Unidos... E você não sabe o que está fazendo internamente. Eles estão pegando todos os juízes que eles colocaram, republicanos, pelos estados afora, que tem pena de morte, entendeu? E executando... vários prisioneiros executados, não só com a coisa mais humana, que é a injeção, mas agora vão enforcar a gente, sabia? Vão matar com gás, vão isso, vão aquilo. É uma real de vingança. Eu vi, Miriam, que Trump está tentando legalizar fuzilamento. Fuzilamento. Você imagina... Até dia 21 de janeiro. Você entende? Então, isso aí é muito grave, sem dúvida. Né? Assim, eu concordo, isso que você falou é certo. É claro que, gente, não tem como, eu disse várias vezes aqui, vou repetir. O Black Lives Matter aqui, gente, foi uma revolta. Aquilo não foi protestinho na rua. Aquilo foi uma revolta. A sacudida que aquilo deu no país, não tem como, concordo com você, o Biden não fazer políticas
que vejam a melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, que não vai ter, até porque o Covid vem por cima, eu acho que a crise ainda vai vir muito maior. Eles estão aí falando de vacina, você está acompanhando, né? Mas a gente que está por dentro, ainda que cheguem algumas primeiras vacinas em dezembro, como estão prometendo, isso não vai chegar lá na Mary Smith, que está lá longe, entendeu? Na periferia do Mississippi, lá no sul. Não vai chegar para ela até, entendeu? Daqui a 6 meses. E até daqui a 6 meses, no ritmo que está, são 170 mil novos casos por dia, Brian. Como é que vai? Entende? O desemprego, de novo, muita gente desempregada, fome, miséria, evictions, quer dizer, despejo. Ele vai ter que fazer alguma coisa, sem dúvida, né? E ele vai fazer. E tem esse negócio também, que o governo Trump está trabalhando para enfraquecer o mandato de governar do Biden. Toda essa mentira do que a eleição foi roubado, que não dá para roubar 6 milhões de votos. Dá para roubar em 2000, quando o Bush ganhou no estado do Flórida pelo 240 votos. Deu para especular que talvez aquela eleição foi roubada. Agora, 6 milhões de votos. E 2 fatos sobre isso, né? Em Wisconsin, eles fez uma recontagem pela ordem judicial da coalição do Trump, dos votos, e Biden ganhou dezenas de milhares de votos. Sim, ganhou mais. O fraude que estava acontecendo em Wisconsin, vamos lembrar, o Wisconsin, que tem um Supremo Tribunal e tribunais eleitorais que são dominados pelos republicanos, da ultradireita, né? Eles são da direita e ganhou mais votos para Trump, para Biden. E na Geórgia, era uma ordem judicial da facção do Trump para fazer uma recontagem de mal, um a um, com observadores de todos os partidos políticos. Eu vi. No estado do Geórgia, que o governador do Geórgia é o governador estadunidense mais fanático para Trump, da direita. E a recontagem no Geórgia mostrou de novo, em frente de todos os observadores e advogados do Partido Republicano, que Biden ganhou lá também. Sim. Então, é tão ridículo essa história de roubar a eleição que eles foram obrigados a demitir a picareta Sidney Powell, né? E o que acontece? Em vez de assumir que perdeu a eleição, Trump está dizendo como uma criança de 3 anos, que todo mundo sabe que ele é, que o dia depois da eleição do colégio eleitoral, ele vai renunciar, ele vai jogar golfe. Eu acho que ele está fazendo isso para Mike Pence perdoar ele para todos os crimes que ele está sendo acusado. Que inclui, né, vamos lembrar, estupro de um menor, corrupção e roubo de milhares de alunos na universidade picareta dele, Trump University, que não conseguiu comprovar que era realmente uma faculdade nos juizados. Sim. E evasão do imposto de renda, que é o crime porque ele conseguiu colocar Al Capone na cadeia. Uhum. E um monte de acusações que eu acho que são falsas relacionadas à Rússia e tal. Mas ele está com muitos problemas jurídicos. Ele vai passar o resto da vida dele lutando contra essas acusações. Se Mike Pence não perdoa ele. Que eu acho que ele vai fazer um perdão geral. Eu acho que pode ser até Biden. Mas todo esse choradeiro do Trump está enfraquecendo a habilidade do Biden governar. Né? Desculpa, só para te falar que, de qualquer maneira, por exemplo, se fossem sérios os governos, a pandemia seria... Ele deveria renunciar para deixar a gente cuidar da pandemia. Daqui até o dia 21 de janeiro, nesse ritmo, com as sabotagens, os boicotes do governo, vai ser um desastre. Mas é isso, né, Brian? No geral, a gente está vendo o quê? Esse Partido Democrata, que é de centro-direita, né? Pode ser que internamente vão fazer algumas coisas boas, né, para a classe trabalhadora e para os imigrantes.
mas esse nomeado para Homeland, para segurança interna, né, que pelo menos eu acho que vai ser mais compreensivo e bonzinho com os imigrantes, mas eu acho também que ele vai ser uma força para ir contra Cuba dentro do governo, apesar de que eu acho que também, só voltando para a nossa questão latino-americana, no final, Brian, para mim, o que eu vejo de tudo, quer dizer, a política externa vai mudar muito pouco, continua na mão das grandes corporações da indústria bélica, militar e de guerra, né? E a América Latina nessa situação, né? A situação da Venezuela continua a mesma, não vão fazer autocrítica, tá vendo? Ó, eles tiveram que contar voto, fazer acontecer, mas lá a eleição não é democrática, né? A única coisa que o Biden fala é que eles vão focar na política com a Venezuela mais na coisa humanitária, né? Quer dizer, humanitária, quer dizer, nós vamos lá, fazemos sabotar, fazemos boicote, fazemos sanções, aí nós vamos ajudar porque vai ficar todo mundo sofrendo, né? E com Cuba vai reatar relações, né? O turismo vai ser bom, vai ser melhor, mas vai ficar como na época do Obama, nada mais do que isso. Em relação ao Brasil... Miriam, deixa eu só falar. A ajuda humanitária estadunidense é cavalo Troia. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Você veja que eles nunca dão onde está mais precisando. Você não veja ajuda humanitária no República Central da África agora. Você veja, vamos fazer uma ajuda humanitária para Hong Kong, para Venezuela, para Cuba. É cavalo de Troia. É todo cavalo de Troia. É como se fosse ajuda humanitária que os colonizadores estadunidenses fez para o povo indígena, dando coberturas para eles que estavam infectados com a peste bubônica. Matou 90% dos indígenas estadunidenses e foram mortos pela doença. Então, através da ajuda humanitária, vamos dar algumas roupas para esses coitados, vamos dar alguns coberturas. Tudo infectada. Sim. Com tuberculose. Promovem guerras que desalojam pessoas, milhares de mulheres e crianças e famílias dos seus locais de moradia, da Síria, da Líbia. Olha o que está o mar Mediterrâneo virou um cemitério a céu aberto de pessoas cruzando a Líbia, tentando fugir. Não é isso? Então, eles promovem guerras, e Iêmen estão lá, né, vendendo armas para a Arábia Saudita. Isso também não está nas relações internacionais agora. Como vão parar de vender armas para esse pessoal? Isso também é uma coisa que as pessoas que ficam espalhando mentiras que Trump é mais pacífico do que os democratas evita falar. Como o Trump vetou um projeto de lei no Congresso ano passado para parar ajuda militar para a Arábia Saudita e Iêmen. Né? Então, desculpa a interrupção. Promovem enormes. Hoje, nós estamos batendo recorde de pessoas refugiadas no mundo, né, Brian? Pessoas vivendo em tendas, em cabanas, infestadas com Covid agora, você entende? Milhões de pessoas desalojadas, às vezes por anos no mundo, graças às guerras provocadas pelos Estados Unidos. Olha a situação do Afeganistão, a gente nem falou, né? Muita coisa para falar, né? Olha o que aconteceu lá com essas guerras promovidas por essas pessoas que estão sendo apontadas, infelizmente, para esse governo. Miriam, lembrando, Miriam, que o Trump aumentou o bombardeamento do Afeganistão significativamente. Sim. O pior ano de bombardeamento antes do Trump foi durante um crescimento. Quando Obama entrou no poder, ele falou assim, vamos aumentar as ações militares no Afeganistão para vencer esse negócio e pular fora logo. Só que não deu. A União Soviética não consegue, ninguém nunca consegue segurar o Afeganistão, historicamente. É um burrice histórico de achar, é como se fosse assim, vamos invadir a Rússia, que derrotou Napoleão e Hitler. Ninguém vai segurar o Afeganistão. Então, nesse tentativa do Obama, enfraquecido, ele jogou 5.000 bombas em um ano em cima do povo do Afeganistão. Para 2 anos seguidos, Trump jogou mais de 7.000. Para as pessoas que ficam dizendo que Trump é mais pacífico do que Obama ou do que os democratas, não.
A gente está trocando 6 por meia dúzia. Eu acho que a coisa mais hipócrita dos Estados Unidos é essa briga constante entre os republicanos e democratas sobre o número de refugiados que pode entrar no abençoado por Deus Estados Unidos. Pois, enquanto a guerra da Síria, que foi iniciada pelos Estados Unidos, criou alguns 7 milhões de refugiados. Né? 7 milhões. Enquanto Angela Merkel, que é do centro-direita da Alemanha, tinha a humanidade de abrir o país, abrir as portas daquele país 5 vezes menor do que os Estados Unidos, para 1 milhão de refugiados. Sim. O governo Obama fica se apresentando como grande força humanitária, abrindo para 10 mil refugiados da Síria, do problema que eles criou. E o Trump baixou o número de refugiados da Síria ele tentou baixar para 0, mas eu acho que ele acabou deixando 2 mil por ano entrar. Então, essa é a grande briga no Congresso e no Senado. Será que Biden vai conseguir aumentar o número de refugiados da Síria, da guerra estadunidense na Síria, para 5 mil, para 6 mil, enquanto tem milhões de crianças e mulheres e idosos morando em tendas durante a crise de Covid? Por causa disso que eu não gosto dos Estados Unidos, entendeu? Por causa disso que eu tenho orgulho que eu não paguei $1 de imposto em nenhuma dessas guerras desde 11 de setembro, porque eu estava no Brasil o tempo todo. Então, isso é uma questão de orgulho para mim. Eu tenho nojo do político externo dos Estados Unidos. Né? Eu fico envergonhado, realmente. É muito forte isso que você fala, sabe, Brian? Porque eu também sou cidadã americana por força da minha história de vida, né? E sirvo a esse país como enfermeira, né? Então, para mim, saber que eu pago taxas, pago muito imposto aqui, né? Assim, saber que eu tenho pacientes aqui, para ser bem dramática, já que a gente está sendo dramático, né, Brian? Eu tenho pacientes aqui, Brian, que morrem, são diabéticos, e não foi nenhum nem dois, são vários, quando eu trabalhava com as pessoas muito pobres aqui. A pessoa, por acaso, acontece alguma coisa, que seja burocracia, que seja desemprego, a pessoa fica sem seguro de saúde por 2 semanas e ela não tem como ter insulina, morre. O paciente meu morreu, nenhum nem dois, vários. Entende? Enquanto isso, esse dinheiro enorme, como você fala, gasto com as guerras, né, na verdade, cria-se os refugiados, mas o dinheiro de quem produz uniforme, armas, navio, né, transporte, segurança, tudo isso das grandes corporações militares está garantido. A insulina do meu paciente não está. É assim aqui. É nojento. E também tem falando do Trump, né, de novo, contra os democratas, o preço da insulina durante o governo Trump, se não me engano, subiu. No Brasil é de graça, até no Brasil de Bolsonaro, né? Sim. E se não tem no posto, você pode comprar muito barato na farmácia. Sim. Nos Estados Unidos, eu acho que quando o Trump assumiu, no valor do câmbio de hoje, né, um mês de insulina custou R$1.000 nos Estados Unidos. Sim. Agora, com Trump, é R$5.000. Tem muita pessoa... E ele está matando pessoas por falta de insulina na Venezuela e Irã também. Parece que Trump tem um fetiche para tirar insulina do povo. Tem pessoas que estão, sabe, rateando a insulina, tomando dosagem menor para conseguir sobreviver. Eu vi um adolescente que morreu de ataque cardíaco, que é diabético. Ele não tinha dinheiro para um mês de insulina, ele fica tomando média dosagem. Sim. Por isso que, né, Brian, você voltou para o tema da saúde, eu queria dizer, a grande pergunta hoje sua para mim, acaba que a gente bate o nosso papo sobre o dia a dia da política aqui, né Brian? Mas uma questão, então, que o movimento social está de olho, e eu garanto para você que, então, o Biden vai ter muito trabalho,
vai ser justamente na questão da saúde. Eu, desde a eleição do Biden, como eu te falei, a minha Organização Nacional de Enfermeiras, que é uma das mais poderosas do país, em termos de forçar um acesso à saúde, que é a Nurses United, né, USA, que é a União Nacional, né, do Sindicato das Enfermeiras, a gente já teve nossa reunião nacional online, já teve nossa reunião, nossa Assembleia Geral, tinha mais de 1.500 enfermeiras militantes do país inteiro, como eu. Eu não sou liderança, não sou nada, eu sou base, né? Mas já avaliando como foi, né? Como é que tá as coisas, já chamando para as pressões que vão ter já no início do ano, uma grande campanha de pressão por Medicare for All, né? Quer dizer, que é uma campanha por um SUS aqui, né? Que está muito forte, e também já fui convocada para terça-feira agora a reunião de uma outra organização enorme de pressão por saúde pública, que é os médicos por saúde pública, que na verdade engloba médico, enfermeira, todo mundo da saúde, que vai ser terça-feira agora. Então, assim, já está todo mundo analisando essa conjuntura super difícil e vai ser muito forçado para que o Biden indique pessoas progressistas no campo que mais interessa à classe trabalhadora aqui. Eu espero que pelo menos vocês conseguiram forçar um tipo de meio termo com eles, porque o mais que você vai conseguir com os democratas é isso. Às vezes esses meio termos salvam muito vida. Eu sei que, por exemplo, no estado de Nova York, eu sei isso porque meu filho beneficiou disso. Tem um tipo de meio termo que o governo Cuomo jogou em cima do Obamacare. Isso. Porque o Obamacare nos Estados Unidos não garante cobertura universal. Tem uns 40 milhões de pessoas que não têm cobertura nenhuma durante a pandemia. Mas pelo menos no governo do Nova York, ele tapou aquele buraco. Não é isso? Que todo mundo é... É verdade. Eu não entendo mais ou menos como funciona, mas... Bom, em termos de Medicare, só para te contar que saúde é complexo, mas o que vai acontecendo aqui é que estados mais democratas, mais progressistas, como é o estado de Nova York, Massachusetts, etc., vão melhorando a sua assistência a nível local. E os que são republicanos, como é o caso agora de North Dakota, que está numa crise de Covid, a maior do mundo, é o estado de North Dakota, onde os estados não implementam nada. Não implementam nada, simplesmente não implementaram o Obamacare, nem um pouquinho. Então, a situação é grave, né? É isso. Mas vamos ver. Eu acho que vai ser até interessante de ver. Mas, do ponto de vista geral, business as usual para o Império. Eu acho que... Ou o Império em decadência, como a gente gosta de comentar. Que a China está crescendo, né? A China está crescendo. Ele está crescendo durante essa pandemia. Lembrando que Trump estava na cama com a ultradireita capitalista exiliado dos chineses, que o Steve Bannon foi preso no iate de um bilionário que é um dos maiores inimigos do governo da China, que é o cara que criou o boato do que Covid foi criado num laboratório chinês, que é uma mentira. Uhum. É ele que estava tomando martinis com Steve Bannon no iate bilionário quando Bannon foi preso, né? Então, eu acho que a China ainda vai beneficiar dessa conjuntura porque vai ter uma instabilidade pelo todos esses apoiadores do Trump, que está chorando agora, né? Agora, não vai ter guerra civil. Também as pessoas que preveniu que teria uma guerra civil do Bugalu errou. Não aconteceu, porque o pessoal do Bugalu, de fato, são um bando de nerds acima do peso, que tem com medo de ir na loja de conveniência sem uma arma. Porque acha que se faz 3 passos fora da casa dele, o negro vai assassinar eles. Então, eles não têm coragem de montar uma guerra civil. Que eles têm coragem de tirar selfie com camisa havaiana segurando um fuzil. A guerra civil não aconteceu. O que acontece através de todo esse papo do Trump incentivando violência contra negros, mulheres, chineses, etc., é que ele conseguiu mobilizar recursos, mais recursos para ele, mais recursos para os paranoicos assessores deles,
com os falsos ONGs deles, tipo, daquele do Sidney Powell para tentar para 100% da imigração dos latinos para os Estados Unidos. Ele está captando muito dinheiro através desse papo furado do Trump. Mas guerra civil não vai ter do jeito qualquer. Não rolou, tipo, já não rolou. Dia 12 de dezembro agora, Miriam, eu quero convidar você de volta. Nessa época, eu adoro conversar com você, eu estava com saudade. Que saudade. A gente conversar antes, dentro no ar, e essa conversa não tinha fim. Então, eu tive assim, Miriam, vamos ligar a gravação, porque senão a gente fica falando aqui o tempo verdade. todo. Bem, só dizendo, né, gente, que mas... no cômputo geral é isso para o pessoal, né? Assim, do ponto de vista que interessa à esquerda brasileira, as relações internacionais voltam para o de sempre, mas pelo menos com o multilateralismo de volta, pelo menos é um ganho, né, Brian? Isso pelo menos vai assinar o Tratado de Paris, né? Voltar para as comissões da ONU e tudo já ajuda um pouco. Do ponto de vista de relações internacionais em geral, é esse mais do mesmo. Os Estados Unidos volta querendo ter o protagonismo de sem a gente não se decide nada no mundo, né? Mas, pelo menos, as estupidezes e a força para a extrema-direita, a gente pode ficar aliviado. Pelo menos vai parar a necropolítica interna do Trump, incentivando a morte de centenas de milhares de pessoas. Sim. Né? E também, eu lembro, talvez vai ter um efeito positivo no Amazônia. Sim. Pelo menos Biden não vai ficar incentivando matança de indígenas e desmateamento de parques nacionais no Brasil, como Trump. Né? Sim. E, especificamente para nós aqui no Brasil, o Bolsonaro ficou mais isolado. O Partido Democrata não vai apoiar uma reeleição do Bolsonaro. Se não é Lula, outro candidato. Eu até acredito que ele iria ajudar Bolsonaro, mas Bolsonaro, pelo menos, não é a primeira escolha do Partido Democrata. Sim, e políticas antirracistas que com certeza vão aparecer, que vão vir, eu acho que podem surtir um efeito na sociedade brasileira, acompanhar isso, né? Porque agora, Miriam, licença, o Brasil tem melhor legislação antirracista do que os Estados Unidos. Sim, mas antirracismo nem é crime nos Estados Unidos. Por causa disso que Trump pode chamar todos os mexicanos de estupradores na televisão nacional. Eu concordo com você. A nossa legislação é maravilhosa, mas não é aplicada, né? Mas eu digo assim, questões fundamentais de mudança, até não diria políticas antirracistas, eu concordo, a coisa dos imigrantes, vamos ver e tudo, mas políticas anti-violência policial. Vamos ver, vai ser mas alguma coisa vai acontecer e isso pode ter alguma influência no Brasil, né? Espero que sim, né? Eu não vejo como essas máfias locais, porque já tem leis contra a violência policial no Brasil. O problema é que é o estado de exceção. A polícia militar, eu acho que a única saída no Brasil não é copiando Estados Unidos em termos de legislação anti-violência policial. Eu acho que é de eliminar a polícia militar. A única saída é isso. E o PT já tentou 3 vezes fazer isso. A última vez foi através de um projeto de lei do Lindenberg Farias, em 2013. Sempre bloqueado no Congresso pelos parceiros conservadores do PT na época, como o PMDB. Né? O PMDB sempre bloqueou as tentativas de... Mas esse é um outro assunto. Eu tento evitar falar muito do político nacional. Coisa, Brian, para falar, né? Eu, por exemplo, por mim, quando eu falo sobre os Estados Unidos, eu falo com autoridade, porque eu sou estadunidense. Quando eu começo a falar do política brasileiro, eu sou mais um amigo do boteco, dando minha opinião. Entendeu? Porque tem muita pessoa que sabe mais sobre esse assunto do que eu. Sim, muito mais. E, bom, é isso, né, Brian? Então... sim. Eu só queria completar uma coisa que eu estava falando quando você entrou. Dia 12 de dezembro tem a votação do colégio eleitoral. E nesse momento eu queria convidar você de volta para falar sobre porque esse vai oficializar a vitória do Biden.
Isso mesmo. Beleza, combinado, né, gente? E, bom, eu quero, então, deixar meu bom domingo para todos e espero que seja o dia que a gente vai celebrar grandes vitórias da esquerda nas capitais, especialmente São Paulo. São Paulo, Recife, né? Caxias do Sul, Pelotas, Contagem. Minha família já levou Contagem, Belo Horizonte, Contagem, próximo de Belo Horizonte. É nós, já levou, né? Vai ser muito bom. Ok. Então, foi excelente, como sempre, conversar com você, Miriam. Eu estava com saudade. E vamos conversar de novo dia 12 de dezembro. E para vocês que estão assistindo, talvez voltando das urnas, né? Voltando para candidatos da esquerda, né? Espero que vocês gostem desse programa e uma boa tarde. Uma tarde cheia de vitórias para a esquerda brasileira, para todos, todas e todos de vocês. Valeu, gente.